Questão 23. Soma de uma coleção. Escreva um programa, classe soma coleção, que calcula a soma de uma coleção de valores digitados pelo usuário. O usuário irá inserir -1 para indicar que não há mais valores a serem fornecidos. Então, essa questão aqui, ela basicamente pede para o usuário me dar como se fosse um vetor de números, e quando ele digitar -1, eu paro de ler e retorno a soma. É muito simples essa questão aqui. Eu estava resolvendo aqui as questões da lista, eu até já entreguei essa daqui, mas eu parei para pensar, porque tem outras questões aqui embaixo, por exemplo, essa daqui, que é muito parecida, só que ao invés de somar só uma coleção de números, você vai ter que somar duas ou mais, tá? Então, assim, já é um problema mais complexo que pode ser que cause dificuldade na cabeça de alguns alunos. Então, eu vou tentar resolver essas três. Nesse vídeo eu vou resolver essa primeira, no próximo eu vou resolver essa daqui, e no próximo a média da coleção. A média da coleção é muito parecida com a soma, tá? Só que ao invés de você retornar uma soma, você vai retornar a média. Então, além de calcular a soma, você vai ter que ter uma variável ali para contar, para você conseguir dividir depois e calcular a média, tá? Mas é a mesma coisa, beleza? Então vamos lá, eu criei já aqui um arquivo no VS Code, uma pasta separadinha para fazer isso. Tem a nossa pasta principal que tem todas as questões aqui já feitas, ó, dessa lista, tem muita questão aqui. Mas eu vou resolver essas três em específico porque eu achei bem interessante, tá? Então ele diz aqui que o nome da nossa classe vai ser soma coleção. Eu vou fazer isso aqui em Java, tá? Então assim, para quem não entende muito de Java... no Java, a gente tem classes, a gente divide o nosso código em classes. Então, o que eu vou criar agora aqui é uma classe que tem objetos. Ela tem atributos e ela tem métodos. O que é isso? Atributos, basicamente, são as minhas variáveis. Métodos são as minhas funções, tá? Então, é como se eu tivesse um bloco de códigos aqui. O Java, ele é dividido em blocos de código. Então, o que eu vou desenvolver aqui é um bloco de código, que vai fazer tudo aquilo ali que a questão pediu, beleza? Então, como eu vou precisar ler vários números, em Java você tem que importar uma biblioteca chamada Scanner para conseguir fazer isso. E como é que você importa? É assim, import java.util.scanner com S maiúsculo e ponto e vírgula no final. Então pronto, já importei a minha biblioteca. Agora, eu vou escrever class e o nome do meu arquivo, que é soma coleção. Isso aqui vai criar a minha classe, tá? Criei minha classe aqui dentro. E aqui dentro desse class, soma coleção, que eu vou desenvolver todo o meu código. Só que, primeiro, eu preciso ter a minha função principal, que é onde vai ter todos os comandos. Para quem já programou em C, sabe que lá no C tem o int main, que é a tua função principal. Aqui vai ter que ter a mesma coisa. Só que aqui é um pouco maior a definição da função principal. Como que é? É desse jeito aqui, ó. Você vai escrever public static void main. Vai escrever isso aqui e vai abrir parênteses. E dentro do parênteses você escreve string, abre e fecha chave, args, tá? E aí abre o colchete aqui no final. Pronto. Desse jeito você definiu a tua função main. Então é aqui dentro da função main que você vai escrever tudinho, beleza? Primeiramente, a gente vai fazer a nossa variável para ler os números, porque eu importei essa biblioteca aqui para conseguir fazer a leitura, mas além da biblioteca, você tem que criar uma variável do tipo scanner, tá? Porque essa biblioteca ela me permite criar variáveis do tipo scanner, que são variáveis que vão fazer a leitura, beleza? Então, para criar essa variável que vai ler os meus números, eu vou escrever scanner, que é o tipo da variável. Posso colocar qualquer nome para ela, eu vou colocar scan, eu sempre coloco scan porque é mais fácil. Aí você vai igualar ela ao seguinte, new scanner, abre parênteses, system.in. Pronto, agora essa variável scan me permite fazer a leitura de qualquer valor que eu quiser, beleza? Quer dizer, não exatamente de qualquer valor, tem, se eu não me engano, char, não tem como você fazer só usando a scan, mas é só você fazer um gatilhozinho ali que dá certo. Mas a gente não vai trabalhar com char aqui, então não tem problema. Beleza. Então eu tenho aqui a minha variável. Agora eu vou fazer o seguinte, como eu tenho que ler uma coleção de números e parar quando ele digitar -1, eu vou... são números inteiros, né? Deixa eu só confirmar aqui. São números inteiros. Então eu vou criar aqui uma variável n, que vai ser onde eu vou ler, e eu vou criar aqui uma variável também chamada soma, que é onde eu vou acumular a soma dos meus resultados. E aí, para mim ler a variável n, para mim ler já um número, eu faço o seguinte, n vai ser igual
a scan, que é o nome aqui da minha variável, ponto next, int, abre e fecha parênteses. Esse scan.next é algo padrão, tá? O nome da tua variável, ponto next, e esse int é o tipo da variável. Como eu declarei int, next int. Se fosse float, next float. Se fosse double, next double, e por aí vai. Beleza? E aí, além disso, eu vou fazer a minha soma inicializar com 0. Porque, né, eu vou ir somando os valores, então ela tem que começar com 0. Beleza. Para mim começar a somar os números, eu vou fazer o seguinte. Já li um número, né? Então, a minha variável soma já tem que receber ele. Então, eu vou usar uma estrutura que é a estrutura do while, tá? Estrutura de controle do while. Eu acho que alguns que já programaram em C devem conhecer. Do while significa faça enquanto. Então, o computador vai fazer alguma coisa enquanto outra coisa acontece. É basicamente isso. Então, eu vou escrever do, faça o quê? Some, acumule o N na minha soma. Então, soma vai receber o valor anterior de soma mais o valor que eu acabei de ler, que foi o N. Beleza? Então, eu já somei um valor aqui. Só que eu tenho que ler vários valores, um atrás do outro, até a pessoa digitar menos um. Então, depois que eu somar, eu tenho que ler de novo. Então, é só eu vir aqui e ler outro número. Ó. N é igual a scan.next, int, next int, até apareceu aqui, abre e fecha parênteses. Pronto. Já li outro número. Então, ele vai somar e ler um número enquanto alguma coisa acontece. Então, o enquanto, ele vem aqui, ó, você tem o do, depois do colchete, você escreve enquanto, while, enquanto alguma coisa acontece. Enquanto o que acontece? Enquanto n for diferente de menos 1. Porque lembra que quando n for menos 1, ele tem que parar? Então, ele só vai realizar isso aqui enquanto n for diferente de menos 1. Beleza? Então, pronto. Fiz a minha soma, tô lendo o número e vou fazendo isso até a pessoa digitar menos 1. Quando a pessoa digitar menos 1, ele vai sair daqui. E aí, eu tenho que imprimir na tela o valor da minha soma, certo? Então, depois disso aqui, eu vou imprimir na tela a soma. Como é que eu faço isso? Em Java, você faz da seguinte forma. Você escreve system.out.println ou printf. Eu vou usar printf, porque eu já estou mais acostumada com o C. Eu sempre uso printf. Então, printf, aí aqui você vai abrir aspas e vai colocar a máscara do teu tipo. Como eu estou usando números inteiros, para você representar números inteiros, você usa o %d. Isso aqui já é algo padrão lá do C. Quem nunca programou em C deve estar estranhando isso aqui. Mas %d é o que você usa para fazer aparecer na tela números inteiros, tá? E eu vou colocar um /n aqui no final para ele pular para a próxima linha, beleza? E aí você sai aqui das aspas, coloca um vírgula e aí coloca a tua variável, que no meu caso é a soma. Pronto. Então, tá aqui. Desse jeito que tá o código, ele já vai realizar tudo que eu queria, que é somar vários números até a pessoa digitar menos 1. Vamos testar isso aqui? Vamos lá, vamos abrir aqui o terminal, ó, novo terminal. Aí aqui, para rodar esse código em Java, a gente faz o seguinte, a gente escreve javac, o nome do arquivo, somacoleção.java. Dá um Enter e pronto, ele vai criar aqui para mim um arquivo .class, que é o arquivo compilado, o arquivo binário do programa aqui, beleza? Então, a gente não precisa nem se preocupar muito com ele. Aí, eu faço o seguinte, agora para rodar o código, eu escrevo Java, somacoleção. Só isso, não precisa nem colocar a extensão, beleza? Dá um Enter. Aí, ele vai começar a pedir os números para mim digitar. Eu vou me basear aqui no exemplo, tá? No exemplo, ele usou 1, 2, 3, 4 e parou no menos 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e menos 1 para parar. 10. Beleza? Então, ele somou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, digitei menos 1. Ele saiu do while e imprimiu na tela. Beleza? Então, essa aqui é a questão para você somar vários números até a pessoa digitar menos 1. É muito simples, só precisa pensar um pouquinho, tá? Essa questão é muito importante para a gente resolver as outras. A soma das várias coleções e a média de uma coleção, que eu vou resolver nos próximos vídeos.